Fechou. Beleza, vamos voltar agora então. Voltando agora então, a gente pegando o mundo romano para a gente falar sobre. A gente vai ter aqui, deixa eu copiar o exercício para botar para vocês. Então, já falando de Roma, sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que... Deixa eu achar o chat, que eu perdi o chat de novo, cara. Tá difícil. Tô sentindo como se eu nunca houvesse usado o computador na vida dessa vez. Tá aqui, achei o chat. Fechou. Sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que foi ocasionada pelo êxodo rural e pelas crises de abastecimento que geraram conflitos civis e constantes convocações de ditadores, generais e triunviratos. Letra B. Ocasionada por causa do descontentamento dos plebeus frente ao monopólio da política nas mãos das elites patrícias, e frente a isso os plebeus passam a reivindicar seus direitos, recusando-se a fazer parte do exército. Letra C. Ocasionada por causa da expansão territorial romana para fora da Península Itálica. Conquista da supremacia no mar Mediterrâneo despertou a hostilidade dos cartagineses, que acabaram contribuindo para a instabilidade da República. Letra D. Ocasionada em função da revolta liderada pelo gladiador Espartaco, que organizou uma rebelião escrava com a finalidade de tornar-se imperador. E letra E. Ocasionada por causa do colapso do sistema escravista causado pelo fim das guerras de conquista e a perda da principal fonte da mão de obra, os prisioneiros escravizados. Já temos uma seta azul jogando na B, uma seta jogando na C, outra seta na C, mais setas na C. Ok, bastante seta na C. Alguém desenhou a seta. Parabéns. Gostei. Tá. Ok. Vamos lá, então. Vamos por parte. Beleza, estou vendo as setas. Vamos lá. A alternativa correta é a ocasionada pelo êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do campo, indo para as cidades, as crises de abastecimento, os conflitos civis e constantes convocações de ditadores, generais e triunviratos. O final da República é um período bem conturbado. A gente vai ter revoltas sociais acontecendo. A gente vai ter um período em que Roma está envolvida em diversas guerras, diversas crises. Os exércitos estão criando ditadores, estão criando políticos entre seus cargos, entre seus generais. Então o exército está cada vez mais participante da política romana. Os triunviratos que está fazendo referência aí são o primeiro e segundo triunvirato, que o primeiro é o do César, o segundo é o do Otávio. O primeiro é onde o César ajeita tudo para seu império, o segundo onde o Otávio pega o que o César ajeitou e transforma no império de fato. Então a gente fica com a A. Por que não a B? Porque a B fala dos plebeus se recusando a fazer parte do exército. Isso não vai acontecer, ok? Nessa crise da República. Eles vão continuar sendo parte do exército. Embora ainda assim, a letra A, Nath, embora ainda assim nós tenhamos plebeus reivindicando direitos, sim, por meio de greves, por meio da tentativa de participação na tribuna da plebe, certo? O Gabriel Marques ergueu a mão. Diga, Gabriel. Já chego na C. Vou entrar nela agora. Já a C, ela fala do quê? Expansão territorial romana para fora da Península Itálica. Aconteceu? Aconteceu. Conquista da supremacia no mar Mediterrâneo despertou a hostilidade dos cartagineses, que acabaram contribuindo para a estabilidade da República. Aí tem uma confusão. A hegemonia romana
no Mediterrâneo acontece depois que eles conquistam Cartago. A inimizade com Cartago vem de antes. Cartago é destruída pelos romanos, sua população é toda escravizada, a terra é salgada. Isso vai criar um grande influxo de escravos em Roma, o que vai fazer com que a população romana que trabalhava nos campos ou em pequenas construções na cidade se veja desempregada, porque agora escravos estão cumprindo suas funções. Vai acelerar, inclusive, o êxodo rural e vai gerar uma maior concentração de renda, maior concentração de terras em Roma. Então, a C está meio que invertendo as coisas. De fato, o rolo com Cartago, a guerra com Cartago, ela tem a ver com o fim da República, surgimento do Império, mas não como a questão está dando. A questão está dando que supremacia romana no Mediterrâneo, então briga com Cartago. Quando o assunto é o contrário, é a briga com Cartago e então a supremacia no Mediterrâneo, certo? A D está falando da revolta do Espartaco, que organizou uma rebelião escrava, certíssimo. O Espartaco realizou uma rebelião escrava, milhares de homens venceram inúmeras batalhas contra o exército romano, foi histórica a Revolução do Espartaco, tem série na TV, tem livro Espartaco, certo? Mas a finalidade do Espartaco não era tornar-se imperador. Letra E. Colapso do sistema escravista causado pelo fim das guerras de conquista e perda da principal fonte de mão de obra, os prisioneiros escravizados. Não. O que acontece, na verdade, é que depois da conquista de Cartago, a gente tem um excedente de escravo em Roma. A população mais simples, inclusive, se vê expulsa de suas funções, porque agora os escravos estão cuidando dessas funções. E daí essa crise do sistema escravista vai vindo no final do Império, na crise do século III. Por quê? Porque daí quando Roma já conquistou toda a região ao redor, não há mais inimigos para Roma conquistar, começa a faltar mão de obra escrava. Então isso é bem mais para frente, certo? Eu acho que essa foi a questão em que vocês ficaram mais confusos nas respostas. Acho que eu vou dar um apanhado de Roma mais rápido aqui, beleza? Para ficar uma coisa mais clara. Então, espera um momentinho aqui. Posso apagar aqui? Tá. A ser o seguinte, Gabriel, eu vou fazer um desenho aqui. Posso apagar a questão? Não vou apagar a questão. Tem espaço para fazer ele sem eu ter que apagar a questão. Deixa eu fazer aqui. Explicando novamente assim, então. Então aqui a gente vai ter a guerra e conquista de Cartago. E aqui a gente vai ter a hegemonia romana no Mediterrâneo. O que a C está propondo é o seguinte. A hegemonia romana... Peraí, preciso de fazer um desenho novo aqui também. E a instabilidade de Roma. Pronto. O que a C está propondo para a gente? O seguinte movimento. Vou desenhar com as setinhas marrons. Roma era hegemônica no Mediterrâneo, o que levou à guerra com Cartago. E esta guerra com Cartago, então, trouxe a instabilidade de Roma. Isso é o movimento que a C está propondo para a gente, certo? Ali, ó. Supremacia no mar Mediterrâneo desperta a hostilidade dos cartagineses, que contribuem para a instabilidade da República. Então, Roma suprema, treta com Cartago, instabilidade da República. Quando, na verdade, o que acontece é um movimento contrário.
O que acontece é que a gente vai ter aqui, deixa eu apagar, agora desenhando com setas vermelhas. Roma entra em guerra com Cartago e a conquista, o que aí leva a uma supremacia de Roma no Mediterrâneo. Então, quando Roma é suprema no Mediterrâneo, já não existe mais Cartago para ser hostil com ela, porque ela destruiu Cartago. E aí, depois, após essa hegemonia romana no Mediterrâneo, os fatores, as condições dessa hegemonia, desse controle, a hegemonia é esse controle absoluto da influência na região, é a capacidade de mandar, de ser hegemônico, de exercer o próprio poder, a própria vontade sobre um território, um objeto ou pessoa. Essa hegemonia romana no Mediterrâneo vai ser um dos fatores que vai levar à sua instabilidade, a instabilidade da República. Então a C está invertendo. A C está falando, Roma era hegemônica no Mediterrâneo, então tretou com Cartago. Quando a sequência de eventos é Roma tretou com Cartago para se tornar hegemônica. Ficou claro? Fechou, Andrei. Obrigado pelo polegar para cima. Fechou, Rick, também. Posso apagar aqui, então? Vou fazer uma retomada aqui de Roma rapidinho, então, porque acho que parece que é o que vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade. Vou só passar o próximo exercício e daí eu faço essa retomada. Roma ela procurou esse conflito com Cartago para ter o controle do comércio do Mediterrâneo, certo? Porque a gente tem aqui o mapa, né? Deixa eu fazer ele aqui. Cadê aqui minha ferramenta lápis? A gente tem aqui o continente europeu, certo? Aqui a gente tem a Península Ibérica, aqui a gente tem a Península Itálica, e aqui a gente vai ter o mundo grego, a gente vai ter o Mediterrâneo, a saída para o Mar Báltico. É o Báltico, acho que é o Báltico, não lembro o nome, o Mar Negro. A gente vai ter aqui, né? Mais ou menos assim. Aqui, ali no meio é o Egeu, que separa o mundo grego do resto do mundo. Aqui a gente vai ter esse norte africano que vai fazer aqui assim. Aqui é fechadinho, que eu desenhei errado. Certo? Aqui é a Península Arábica e tal. Daí aqui a gente vai ter o norte europeu, aqui a gente vai ter o Reino Unido, tal e tal. Então, vou pintar aqui de... Aqui vou pintar o que seria o Império Romano, eu vou usar para o Império Romano vermelho, ok? Império Romano, desculpa, a República Romana, que era a região de conquista da República Romana. A República Romana, ela já mantava em toda essa região aqui, ó, mais ou menos. Pintando de vermelho, calma aí, calma aí. Então vamos dizer que isso aqui é a República Romana, essa região em vermelho, certo? Cartago, a gente está falando, vou pintar ela de verde aqui, de uma cidade-estado que ficava nessa região. E daí, em azul ciano, a gente vai ter mais azul bebê, na real, né? O azul ciano é um pouco mais esverdeado. E daí, nessas outras regiões aqui, a gente vai ter diversas cidades, diversos pontos interessantes de comércio para Roma, que vão ser interessantes. Qual que é a questão? Esqueci um negócio importantíssimo no mapa. E aqui na pontinha da Itália, a gente vai ter algumas ilhas. Roma e Cartago vão começar a tretar por causa da posse dessas ilhazinhas aqui, ó, que estão meio que no quintal do mundo romano, certo? Então, Roma e Cartago vão primeiro discutir, vão entrar em conflito por causa disso daqui. Roma vai conquistar essa região.
no primeiro conflito dessas guerras. E depois uma vai perceber o quê? Que Cartago controla uma porção considerável do comércio nessa banheirona da Europa, que é o mar Mediterrâneo. Então, o que Roma percebe? Se ela quer a hegemonia comercial, se ela quer o controle do comércio na região, se ela quer esse poder, esse dinheiro, ela precisa enfrentar Cartago. E Cartago é uma cidade-estado. Cartago não é um império cartaginense. A gente está falando de uma cidade-estado cujo exército era composto por mercenários, inclusive. Então, o que Roma inicia? Roma inicia uma guerra com Cartago, vindo para cá. O que vai ser consequência dessa guerra? Ué, usar aqui a cor um azul mais escuro. Toda essa região aqui, isso, Cartago era uma cidade-estado nessa época. Toda essa região aqui, que está de azul escuro, ou num tom mais escuro do que o azulzinho que eu já usei, né? Essa região do Mediterrâneo, ela vai se tornar uma região onde os navios romanos se tornarão seguros. Eles vão poder realizar o comércio sem empecilhos. Então, a destruição de Cartago, que na época era a cidade-estado mais rica que existia, vai levar o quê? Vai levar todas as suas riquezas, toda a sua população para onde? Para Roma. Isso vai criar um momento inicial de riqueza muito positivo para Roma, mas é aquele negócio, conquistou novas terras, que eram as terras originais de Cartago, conquistou escravo e tal. Isso não está distribuído para a população. As terras, as riquezas, vão para a mão de poucos. Vão para a mão dos generais romanos, de pessoas que se consagraram durante a guerra. Não há uma distribuição dessa renda. Ao mesmo tempo, esse grande volume de escravos que está entrando vai tirar as funções da população que se via em um regime de trabalho mais ou menos assalariado. Por quê? Você tem a opção de pagar por um cidadão livre para produzir um artesanato, ou você pode botar um escravo para fazer. E o escravo não vai cobrar, o escravo não é pago. Tipo, fora a perversidade do, do sistema da escravidão, tem a noção de que o escravo ele destrói toda essa mecânica de trabalho assalariado, porque você tem um cara ali que vai trabalhar sem direitos, sem pagamento. Então não tem por que você colocar outra pessoa no lugar do escravo. E isso vai ocasionar diversas disputas em Roma. A plebe vai começar a se inflamar cada vez mais. Por quê? Por causa das desigualdades que vão ser acentuadas após a conquista de Cartago. Então, esse tanto de riqueza que entra não resolve a desigualdade. Piora. E daí a gente vai ter, inclusive, a luta dos irmãos Graco. Não sei se vocês estão lembrados, o Caio Tibério Graco, que falam da necessidade da reforma agrária em Roma, que daí o Caio Graco vai defender a reforma agrária no Senado, o Senado formado pela elite romana assassina o Caio Graco dentro do Senado. 10 anos depois, o irmão dele, o Tibério, vai defender a reforma agrária de novo. Ele é coagido, ele acaba se suicidando. Isso vai normalizando essa violência na política romana. Isso vai fazer com que o que aconteça? Ué, isso vai fazer com que a violência se torne uma ferramenta política em Roma. E essa violência como ferramenta política em Roma vai ser um dos fatores que vai levar justamente à crise da República. E o que é importante aqui? Percebe? Foi a conquista de Cartago que ocasionou esse domínio romano no Mediterrâneo que levou à crise da República. Não foi o contrário. Não foi a crise com Cartago que ocasionou um conflito e esse conflito foi a crise da República. O conflito com Cartago estava resolvido já quando da crise, certo? Ficou mais claro? Beleza.
Esse mapa da Europa meio mal feito aí é fruto de muito joguinho de estratégia. Vocês que jogam League não entenderiam. Deixa eu apagar aqui então esse meu mapinha da Europa. Eu tenho jogado mais TFT também, eu tenho jogado Aran às vezes. Aran tem sido legal de jogar. Eu sou da opinião que devia ter uma Aran ranqueada. Professor, você tem que jogar hoje. Eu joguei, cara, mas o Rifle só toma couro. Feio. Joga de carinho, você vai ver Esses como dias que a é gente fazer double jogou e a kill. gente fez a besteira de deixar o eco aberto pro outro time pegar. Foi duro, eu tava de Shin. Shinzal. Eu gosto de Shinzal. Pessoal, vamos lá pro próximo exercício então, ó. Agora já falando do Império Romano. Então, sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. B. Foi a causa principal da falta de escravos. C. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos. D. Incentivou o crescimento do comércio. E. Proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. Pessoal, com qual que a gente fica nessa questão aí? Seta na C. Outra na C. Um traço vermelho na A. Foi um golpe de katana. Uma setona vermelha para C. Uma seta verde atrás da seta cinza na C. Uma seta preta na C. Ok. Beleza, pessoal. Seguinte, então. Ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano. Podemos afirmar que palavra tenta sair e entrar de novo. A pessoa fala que não está me ouvindo, daí eu vou lá e falo, tenta. Peraí, pessoal, rapidinho aqui. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Corona eu acho que não é. Tem uma tia minha que morreu aqui em meio disso, mas eu acho que, como eu não gostava de visitar essa tia, tá tudo bem. Fazia um tempo que a gente não se via. Pessoal, o Gabriel Max voltou para chamar? Voltou. Beleza. Pessoal, acontece, né? Então, pessoal, ó, presta atenção no enunciado dessa questão. Tá falando da crise do Império Romano, certo? Quando fala em crise, a gente já está falando num momento de dificuldade. Num momento de dificuldade, é bem difícil imaginar uma cobrança mais eficiente de impostos. Então, assim, eu fiquei curioso com a marca nascer. A alternativa correta aí é a letra A. Consequência da crise econômica e insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. O que essa ruralização da economia romana está falando? Está falando do regime de colonato. Está falando de quando os patrícios em Roma, a elite política, os grandes latifundiários, começam a se isolar em suas propriedades agrícolas, murá-las e admitir servos para viver, para usufruir dessas propriedades, sob a condição de que os servos trabalhem na manutenção destas. É o regime de colonato. Ao mesmo tempo, essa crise econômica
proporcionou também o início das invasões bárbaras. E com essas invasões bárbaras, a plebe também procurou essas propriedades dos patrícios justamente em busca da proteção de seus muros, certo? Então, não tem a ver com... Ela não é causa da falta de escravos, ela é consequência. Ela não proporciona oportunidade de cobrança mais eficiente de impostos, pelo contrário, porque agora, primeiro que o Império Romano já se encontra mais fragmentado nessa crise, essa é a crise do século III. Ela não incentiva o crescimento do comércio, pelo contrário, se a economia está se tornando mais rural, mais voltada para a subsistência, o comércio tende a cair e ela não proporciona um aumento de riqueza, porque o comércio está caindo. O que a gente está falando aqui, então? Crise do século III. A crise do século III, ela não tem, isso é importante saber, ela não tem um motivo único na história. Não há consenso entre historiadores o que a ocasiona. A gente sabe que há uma variedade de motivos para ela acontecer. Nessa variedade de motivos, o que a gente vai encontrar, então? Crise do fornecimento de escravos, certo? Vai começar a faltar escravo em Roma para as atividades que eles eram usados. A insatisfação social, a plebe se rebelando contra as camadas mais poderosas. A gente vai ter as próprias invasões bárbaras, certo? Nas fronteiras do Estado romano, os bárbaros começando a entrar. E a gente vai ter também aqui um problema de abastecimento de alimentos. Por quê? Porque um período de secas, um período em que as colheitas são ruins e acaba fazendo faltar comida em Roma. Tudo isso acontecendo no século III. O avanço do cristianismo. E galera, o avanço do cristianismo é um problema imenso para o Estado romano. O cristianismo, ele era assim, contra tudo que os romanos tinham por sagrado. O cristianismo falava na igualdade entre os cristãos, quando a moral romana, a ética romana, falava em que os romanos eram todos diferentes. Não tinha essa questão de eu sou romano, então eu sou igual ao outro. O cristianismo falava do culto a um Deus só, e os romanos tinham lá o culto a vários deuses. O cristianismo falava em um Deus moral, um Deus ético, que protege os bons, pune os ruins e exerce esse julgamento na sociedade. O politeísmo romano tem os seus deuses passionais, que estão pouco se importando com a humanidade, desde que ela não a desrespeite. Então há vários motivos para essa crise estar acontecendo. Não tem uma coisa pontual. Tem uma coisa que é tipo, isso inicia a crise do século III. Não. Ela é uma coisa que vai se agravando devido a inúmeros fatores, mas a gente não tem a crise foi por causa disso. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal. Não. Beleza. Fechou, então. Vamos para a próxima. Vocês querem que eu fale? Se bem que eu falei bastante de Roma nessas duas questões, eu acho que eu cobri legal. Pão. Pão é bom. Acho que tá todo mundo com fome que não tá de jantar. Vamos lá, então, para a próxima. Vou pegar aqui, já falando de Idade Média, então. Vocês lembram, pelo menos, a divisão Baixa e Alta Idade Média? De onde que ela vem? Ou não? E aí? Alta e Baixa Idade Média. Vocês lembram a divisão? Como que ela é feita no tempo? Sim, não, talvez.
pessoal? Obrigado, Wesley. Obrigado, Wesley. Seguinte, então, a gente faz uma divisão na história entre a alta e a baixa Idade Média, certo? Essa divisão, ela é especialmente temporal. A gente vai jogar a Alta Idade Média entre os séculos 5 e 9, Baixa Idade Média entre século 10 e século 15, certo? Por que é importante a gente saber separar as duas? Porque na Alta Idade Média, nesses primeiros 5 séculos de Idade Média, a gente vai ter a descentralização do poder na Europa vai ser a regra. Qual que vai ser a exceção? Que vai ser uma coisa que assim, a gente gosta muito de discutir sobre. A exceção vai ser o quê? Vai ser o Império Franco, o Império Carolíngio. Já quando a gente entra na Baixa Idade Média, está começando a haver uma maior centralização do poder na mão dos reis, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o surgimento de uma nova classe social. Qual classe social? A burguesia, certo? Então, peraí, deixa eu separar aqui um exercício pra gente. Deixa eu ver, não, esse aqui não. 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 Eu tenho que enxergar a minha... Peraí. Deixa eu pegar aqui, abrir aqui a lista de exercício. Aula. Cadê? Abrir. Lá. Lá 5. Acho que é essa. Isso, tá aqui. Então, vamos lá. Então, a gente viu bastante coisa, assim, de Idade Média. A gente viu 3 temas. A gente viu a Europa como um todo. A gente viu sobre o Islã. E a gente viu sobre o que mais? A gente viu sobre o Império Bizantino, certo? Então, vamos colocar aqui, o primeiro exercício vai ser sobre o Islã. Então, tá aqui, ó. O islamismo, a religião fundada por Maomé, de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento, letra A, monoteísmo, a influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé, entre povos que sigam essas religiões. Letra B, culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Letra C, politeísmo, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. D, o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida após a morte. E a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser processada pelos povos inferiores. Rick, você falou do Assassin's Creed Origins. Eu acho que o modo... Esqueci o nome do modo, mas eu acho que é o modo... Discovery dele é legal pra caramba, pra você dar uma olhada no Egito. Até que porque mostra como as pirâmides eram originalmente cobertas por blocos de calcário com topos em adorno dourado. Então, bora lá. Andrei voltou. O Andrei estava tirando o cachorro do foro do sofá dele. Então, islamismo, religião fundada por Maomé, grande importância na unidade árabe, tem como fundamento. Ou seja, como nesse caso o fundamento está no sentido de característica de sua fundação. Qual a alternativa? Setinha roxa na A, Melissa falou A, traços pretos na A, escondendo a questão, seta cinza na A, seta preta na A, traço azul na E, certo? Um monstro vermelho passando pela A. Beleza, a gente fica com a A. Monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Por que a gente fala nisso? Seguinte, o Maomé, quando ele funda o Islã, ele já está nos seus 40 anos. Ele é casado com a filha de um comerciante. Então o Maomé ele casou bem. O Maomé está no momento que ele é bem de vida por causa da riqueza da esposa dele, na verdade. E essa riqueza da esposa dele permitiu que ele se dedicasse ao ócio.
que se dedicasse a uma atividade intelectual. E o Maomé, nessa experiência dele com o comércio, podendo se dedicar a isso, ele vai entrar em grande contato com o cristianismo, com o judaísmo, com essas religiões monoteístas que pregam o monoteísmo ético. Então ele vai ter um sonho, uma noite, onde o arcanjo Gabriel vai vir para o Maomé e vai falar: ó, Maomé, isso aqui é o Islã, essa aqui é a palavra divina. Teve outros profetas antes, você é o último. E você tem que espalhar essa religião, porque essa religião é a verdade. Então esse Islã que o Maomé funda, ele vai ter uma influência cristã e judaica. Por quê? Porque o Maomé tinha contato com isso, quando ele organiza essa religião. Ah, professor, mas não foi um anjo que falou para ele? Ó, na história a gente vai esquecer a versão do anjo, ok? Ele tinha contato com a religião cristã, com a religião judaica, e ele vai basear nesses preceitos a estrutura do Islã. E qual que é o rolo? Ele vai pegar essa história de um Deus único numa Professor, cidade... Oi? Saia da reunião sem crédito, desculpa aí. Não, de boa, de boa, de boa. O Maomé ele vai pregar o Islã numa cidade, Meca, que é politeísta, comercial, cujo comércio gira em cima dos visitantes religiosos que vêm cultuar os vários deuses desse politeísmo. Meca era um centro religioso variado. E daí essa elite comercial de Meca vai olhar para Maomé, que está falando só tem um Deus, só pode cultuar um Deus, vai falar: Maomé, você tá louco, velho? Porque o nosso negócio aqui é ganhar dinheiro com o pessoal que vem, ver um monte de Deus. E você vai me falar que só tem um? Então Maomé é expulso de Meca. Meca é no Oriente Médio, André. Ele vai estar na Península Arábica. Sabe aquela tripa que vai ter entre África e Ásia, mais ou menos? No mapa mundi? É naquela região ali. Eu não sei situar corretamente no mapa desenhando. E daí o Maomé ele vai ser expulso de Meca por esses comerciantes que estão exaltados com as propostas dele. Ele vai se organizar em outra cidade, em Medina, ou Yatreb, que vai ser a cidade assim, sagrada do Islã, e depois ele vai voltar para Meca, já depois de algum tempo, organizado, inclusive militarmente, para tomar a Kaaba. A Kaaba é aquele... Acho que vocês já viram a foto, né? Que é o... Você tem o centro da... Você tem o centro da cidade, né? E a Kaaba é aquele templo em forma cúbica que tem no meio dela. E lá na Kaaba eram cultuados vários deuses. O que o Maomé faz? Ele destrói os ídolos desses vários outros deuses, que ele vai ter como deuses falsos, certo? Como falsos deuses. É a letra A, Wesley. E ele vai colocar o culto único a Maomé. Desculpa, o culto único a Alá, o Islã. E o que acontece aí? O mundo árabe, ele era extremamente desunido. Havia uma certa unidade cultural, mas não havia uma unidade religiosa, não havia algo que levasse esse povo a se identificar como um só. E esse caráter expansionista do Islã vai levar o quê? Esse caráter expansionista do Islã, ele vai fazer com que se criasse uma identidade árabe em volta dessa religião. Então, culto a santo e profeta através de imagem e ídolo. Não, o Islã rompe com imagem e ídolo, certo? Tanto que uma das grandes polêmicas que o Ocidente costuma se meter é representar Maomé, o seu rosto, não se representa. Letra C, politeísmo. Corta, o Islã é contra o politeísmo, é monoteísta. Letra D, aceitação e negação da vida após a morte. Pelo contrário, o Islã fala em uma vida após a morte, da recompensa dos justos no além. E aí, um islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Pessoal, o Islã era uma região extremamente expansionista e que admitia a conversão de outros povos. E mesmo quando não admitindo a conversão de outros povos, muitas vezes ele permitia a existência desses outros grupos religiosos, desde que pagassem impostos à Igreja Islâmica. Igreja Islâmica é até estranho falar. Então a gente fica com a A, beleza?
Fechou? Alguma dúvida desse tema? Falei pra caramba rápido aqui num tom de indignação que até eu me assustei. Não. Vamos para a próxima, Andrei. Vou fazer mais 2 ou 3 exercícios e a gente encerra. Eu não vou arrastar a gente até 7h45. Então, é o seguinte, isso aqui foi uma questão que eu na VUNESP, ela tá na apostila, agora eu tô pegando as questões da apostila mesmo. E o que tem aqui, ó? O islamismo, ideologia, religião difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, ele vai ser dotado de certa heterogeneidade, ou seja, heterogêneo, diversas formas, certo? Que pode ser constatado na existência de seitas rivais como, assim, só observação. Eu escreveria essa questão de uma maneira bem diferente, porque uso de ideologia, uso de poder político confundindo-se com poder religioso, seitas rivais, passa uma noção extremamente pejorativa. Eu escreveria diferente. Eu acho que isso é um cuidado que vale a pena chamar a atenção para vocês na forma de escrever, quando a gente fala de temas históricos, porque pode passar uma noção preconceituosa. Estou vendo já bastante seta na A, para politeístas e monoteístas. Mais setas, ou não? A seta amarelona ali está em que letra? Tá, tem uma seta azul imensa indo para B, porque é onde está a pontinha dela. Olha as setas na B. Tá, teve uma cisão aí entre a... Opa, pera, para setas, para os desenhos. O professor deu um misclick aqui. Seguinte. O que a gente tem aqui, então? Esse rolante politeísta e monoteísta que vocês marcaram não é um problema da heterogeneidade islâmica. O rolo politeísmo, monoteísmo é um rolo entre o Islã e as outras religiões dos povos árabes. O problema que existe dentro do Islã é a existência de grupos díspares em suas ideias entre os sunitas e os xiitas. Qual que é a diferença sunita e xiita? Vocês se lembram? Tem um pernilongo imenso voando aqui. Vocês lembram a diferença entre sunita e xiita? Não. Obrigado, eu achei que era o cicatriz do Harry Potter ali. Seguinte. Qual que vai ser o rolo aqui? Galera, segura aí o desenho, por favor. Qual que vai ser o problema aqui, então? Depois que o Maomé morre, começa uma discussão no Islã. Quem que a gente vai seguir? E essa discussão perdura por um tempo e a partir disso se formam 2 grupos. Os xiitas são um grupo que só vai seguir o Corão, que é o livro sagrado do Islã, e as lideranças islâmicas que descendem diretamente do Maomé. Então, os xiitas, eles são um braço que é tido como mais radicalizado do Islã, porque ele não passa por essas atualizações na leitura da escritura sagrada ao longo do tempo. Já os sunitas, eles vão ser a galera que vai se dispor a seguir o Corão, a seguir os líderes religiosos que virão após o Maomé e se assemelham a ele nas ideias. E os sunitas vão seguir também um tipo específico de texto sagrado, sunas, que eles são o quê? Eles são adições ao Corão, são novas interpretações, o que vai flexibilizar, vai variar a leitura do Islã. Então os sunitas fazem uma leitura mais moderna do Islã, mais adaptada, mais interpretativa, enquanto os xiitas fazem uma leitura mais tradicional do Islã, mais pautada em como o Islã era na ocasião de sua nascença, sem nenhuma atualização. Certo? Deu para entender a diferença sunita e xiita?
Beleza, eu entendi o que é um S já. Essa divisão a gente vai perceber especialmente quando o Ocidente vai discutir a questão do terrorismo. O terrorismo normalmente vai ser jogado em cima dos xiitas. Por quê? Justamente por causa dessa leitura menos atualizada que os xiitas fazem da escritura sagrada, onde há uma interpretação ainda muito extremada do conceito da jihad, esse tipo de coisa. Por isso que os xiitas são mais fortemente associados ao terrorismo. Então, passar para a próxima aqui. Quem me perguntou sobre de onde vêm os xiitas, ficou claro a origem dos xiitas? Eu estou com o fone há tanto tempo que o meu ouvido está chiando, ele está pitando que nem uma chaleira. Vamos lá, pessoal. Próximo aqui então, ok? Agora já entrando na sociedade feudal. Nossa, peraí. Já entrando na sociedade feudal. Então, aqui falando um trecho do Mark Bloch, que é um grande autor da história. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre subordinado e chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós assim formados uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas, os menores e os maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens, remunerando-os. Então, esse texto, falando da sociedade feudal, entre o subordinado e o chefe mais próximo, ele vai estar descrevendo o quê? Letra A, hierarquia eclesiástica, ou seja, da igreja católica. Letra D, relação de tipo comunitário dos camponeses. Letra C, relação de suzerania e vassalagem. Letra D, hierarquia nas corporações de ofício. E letra E, organização política das cidades medievais. A gente fica com qual? E aí, pessoal, com qual que a gente fica? Caraca, 3 setas juntas na C, ok. C, a Lívia escreveu C também. Beleza. Outra seta na C, fechou. É a C, suzerania e vassalagem. O que era suzerania e vassalagem? Ela é o que a gente chama de relação horizontal. Ela é entre pessoas numa mesma posição na hierarquia social. A relação de poder entre elas pode ser diferente, mas na hierarquia social, na pirâmide social, elas estão mais ou menos no mesmo degrau. Então, o suzerano, o senhor, dava o compromisso para o vassalo de cuidar de uma terra, dava a posse de uma terra para ele, desde que o vassalo viesse ao auxílio do senhor em guerras, lhe pagasse impostos, etc. Isso ocasionou uma descentralização do poder durante a Idade Média. Justamente porque essa relação permitia que o suzerano criasse vassalos e que os vassalos tivessem seus próprios vassalos, mas os vassalos dos vassalos não teriam compromisso com o suzerano. Como assim? Então, desenhando. A gente tem aqui nossa figurinha aqui é o rei, certo? É o rei, é o rei. Como é que eu sei que é o rei? Ele tem uma coroa, certo? Saída aqui do Burger King. Então a gente tem aqui o rei, ou o Super Saiyajin, depende do que vocês estão enxergando. E o rei ele vai ter o vassalo. Então, bora lá. Então vai haver uma relação de compromisso entre o rei e o vassalo, ou entre o senhor e o vassalo, de que o vassalo venha
auxiliar o senhor em ocasião de guerra, certo? Então tá aqui o vassalo, ele tá com a sua espada e o seu escudo aqui para auxiliar na guerra, certo? E o que que rola? Percebe que eu desenho uma seta que aponta para os dois. Por quê? Porque o vassalo tem compromisso de ajudar o suzerano e o suzerano tem o compromisso de auxiliar o vassalo. Luke, eu acho que você estava fora quando eu comentei. Eu comentei aqui com a galera de terminar os exercícios de história até o momento em que a gente chegou. Daí a próxima aula a gente faz de geografia e daí a gente faz essa retomada mais forte, ok? Eu acho que você estava fora. Então o que acontece aqui? A gente vai ter o vassalo tendo compromisso com o suzerano com o vassalo. Só que este vassalo, ele também vai fazer o seguinte, ele vai criar o compromisso com os vassalos que ele mesmo possuir, certo? Qual que é o lance? Esse último vassalo aqui, ele não tem compromisso nenhum com o rei. Por quê? Porque mesmo a relação dele sendo de mão dupla, ela é relação com o cara apenas do meio. Não é a relação com o rei. Então, o rei vai ter o compromisso com esse cara aqui. E esse último vassalo aqui, ele vai ter o compromisso com o cara do meio também. O que isso leva? Uma fragmentação do poder. Por quê? Porque o rei não vai ter o controle sobre quem? Sobre esse cara. E desse cara aqui, o último, que eu desenhei essa seta verde horrível levando para ele, vai ter muito. Por quê? Justamente por causa do que o texto fala ali, ó. A própria terra é uma riqueza tão preciosa porque permite obter homens, remunerando-os. Esses últimos é onde vai estar concentrado o grosso das forças militares. Então o rei por si só ele não tem um exército. O exército é dos vassalos e dos vassalos de seus vassalos. O poder do rei vai ser muito frágil. Beleza, pessoal? Ficou claro? Beleza. Vamos lá, vamos fazer mais um e daí eu encerro isso aqui uns 15 minutos mais cedo. Porque eu acho que vocês devem estar loucos para jantar também, né? Imagino que vocês estejam com fome. Rick é o último, cara. Então, assim, se conseguir segurar um pouco, se for possível, senão tudo bem. Mas se você conseguir segurar um pouco, valeu. Caraca, Luca. Quando eu fico sem tomar banho, eu não cheiro carniça, cara. Vamos lá. Vamos chegar no último aqui, então. Bora lá. Então, aqui essa passagem vai ser questão difícil do dia. Então, após ter conseguido tirar da nobreza o poder político que ela detinha enquanto ordem, os soberanos a atraíram para a corte e lhe atribuíram funções políticas e diplomáticas. Essa frase, que é extraída da obra do Max Weber, Política como Vocação, refere-se ao processo que, no Ocidente, letra A, destrói a dominação social da nobreza na passagem da moderna para a contemporânea. Letra B, estabelece a dominação social da nobreza na passagem da antiguidade para a média. Letra C, fez da nobreza uma ordem privilegiada na passagem da alta Idade Média para a baixa Idade Média. D, conservou os privilégios políticos da nobreza na passagem do antigo regime para a restauração. Letra E, permitiu ao Estado dominar politicamente a nobreza na passagem da Idade Média para a moderna. E aí? Desenhar uma coisa aqui embaixo.
Seta roxa na E. Seta vermelha na E. Seta azul na E. Não precisava dessa volta adulta, né? Setas verdes na E. Beleza. Parece que geral foi na E, né? Vocês estão ficando muito engraçadinhos com essas setas, hein, pessoal? Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? Até desenhei a linha do tempo aqui embaixo, mas pelo visto não vai precisar. Pelo menos nessa vocês parecem estar afiados. De fato, permite ao Estado dominar politicamente a nobreza na passagem da Idade Média para a Moderna. O que é essa dominação do Estado sobre a nobreza? É o absolutismo, nascendo na Idade Moderna, certo? É o poder que antes pertencia aos nobres. Lembra que eu falei? Acabei de falar, poder fragmentado. Esse poder vai voltar a ser concentrado nas mãos dos reis, certo? E esse poder concentrado nas mãos dos reis vai permitir que eles submetam e superem politicamente a nobreza. Não. O feudalismo é o que acaba. A concentração do poder na mão dos senhores feudais acaba com a entrada na Idade Moderna, porque agora o poder está na mão dos reis. Quem possibilita que os reis façam isso? A burguesia. Porque a burguesia ela tem o poder econômico, mas não tem o poder político. E ela começa a apoiar o rei para aumentar seu poder econômico e para buscar o poder político. Esse financiamento da burguesia ao rei permite que o rei financie exércitos, palácios. Isso vai permitir que o rei centralize novamente o poder nele. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente fica por aqui hoje. Próxima aula, próxima segunda-feira, a gente retoma daí geografia, com exercícios em cima de geografia, para a gente treinar isso. Daí depois a gente volta com conteúdo novo e os caramba quatro. Por quê? Porque não adianta eu voltar seco para vocês em conteúdo novo. Eu acho melhor a gente fazer essa retomada antes. Já existia financiamento naquela época. Financiamento no sentido de... Tá, existia. Ok? A burguesia já exercia a função de bancos na passagem da média para a moderna. Era mal visto pela igreja, mas ela já exercia a função. É que o financiamento, no sentido que eu falei, foi no sentido da burguesia fornecer ao rei os fundos, o dinheiro, para que ele pudesse, então, ter fundos, ter dinheiro, para conseguir investir em um exército, nas suas obras, na concentração do seu poder, certo? Fechou, pessoal? Então, fechou. Dispensados. Até semana que vem. Opa, fala, Nath. Valeu, Rick. Valeu, Luca. Casa da Bragança? Deixa eu tacar no Google aqui para ver o que você está falando, porque eu me perdi agora um pouco. O que você quis dizer? Eu nunca vi. Ah, tá. Você está falando da fazenda que o Dom Pedro costumava visitar, né? Então, eu sou de Limeira e eu nunca visitei esse lugar, né? Se eu não me engano, ela tá em Iracemápolis ou numa cidadezinha vizinha, mas ela é tida como Limeira. Alguém tinha me explicado isso recentemente. Deixa eu confirmar aqui para você, Nath, para não te falar besteira. Só um momentinho. Você está fazendo, acho que é da Fazenda Morro Azul, Dom Pedro. Só confirmar aqui, vamos lá. Aqui, ó, é o que eu falei para você. A Fazenda Morro Azul, ela pertenceu a Limeira, só que com o desmembramento das terras, a criação de Iracemápolis, ela passa a pertencer a Iracemápolis, certo? Imagina. Valeu eu. Até.